Bom dia com Jesus. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, leremos a partir do versículo 15. Tomaremos essa escritura como base para a nossa meditação nesta manhã. Damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus. São Lucas, capítulo 14, começando com o verso 15. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, o senhor, não é? O pai de família, indignado, disse a seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Grande Deus, damos graças a Ti, bom Pai, por este novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo, em ter este privilégio de deixar nossos lares, deixar muitas coisinhas a fazer, e temos vindo à casa do Senhor, não para um passeio, não para um encontro uns com os outros, mas para juntos estarmos na Sua presença, para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos os Teus conselhos, para sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores cristãos, oh Deus, melhores amigos aos nossos vizinhos. Então, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Fala, Senhor Deus, que Teus servos ouvem. Não deixe que nada venha distrair a nossa atenção, pois oramos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos.
Nesta mensagem, As Bodas do Cordeiro, nós vamos caminhar mais um pouquinho hoje. Tivemos domingo passado o culto de Santa Ceia. Então, nesse intervalo, a gente esquece de muita coisa, né? Muita coisa que nós ouvimos aqui na última escola. Mas que o Espírito Santo nos ajude a relembrarmos isto. O profeta de Deus nos diz assim: não é de se admirar, mesmo nossos grupos pentecostais, por pior que eu odeie dizer isso, nossos grupos pentecostais estão caindo exatamente na mesma coisa, na mesma tendência. Pois bem, amados, a gente olhando para a Bíblia, lendo os acontecimentos das primeiras eras da igreja, então, nós como pessoas espirituais, quando você medita nisto, você faz parte disto, juntamente com eles. Você começa a reviver aquilo que eles viveram naqueles dias. Então nós vemos que o diabo, com suas astúcias, perseguia o povo de Deus. Perseguia de uma maneira severa, matando-os sem compaixão. E de várias maneiras, né? Eram aprisionados, eram levados para as arenas, para as fogueiras, e assim sucessivamente. Muito bem. Porém, hoje nós não temos aquele tipo de perseguição. O profeta que Deus tem nos enviado para esta era disse: não temos mais arenas, não temos fogueira, não temos cova de leões, não temos fornalhas aquecidas 7 vezes mais, mas nós temos coisas piores, disse ele. Nós temos coisas piores do que aquilo que eles tiveram. Então, o irmão Branham está nos dizendo que mesmo nossos grupos pentecostais, ele diz, por mais que eu odeie dizer isso, nossos grupos pentecostais estão caindo exatamente na mesma coisa, na mesma tendência. E não é de admirar que as pessoas digam que eles não têm o que dizem que têm. Não tem como admirar. Porque o que eles dizem que têm, mas na prática, eles mesmo provam que eles não têm o que dizem que têm. O profeta continua dizendo, essa igreja do movimento pentecostal deveria estar tão unida com o poder do Deus Todo-Poderoso, até que a própria vida de Jesus Cristo fosse refletida nela. Amém. Essa igreja, denominada, essa igreja do movimento pentecostal, deveria estar tão unida com Deus, esse Deus o Todo-Poderoso, até que a própria vida de Jesus Cristo fosse refletida nela. Mas querem seguir o padrão do mundo. Veja como o diabo é terrível, né? Vocês estão me acompanhando na literatura aí? É o 136. Mas querem seguir o padrão do mundo. O mundo vai evoluindo, né?
evoluindo. Então, essa igreja do movimento pentecostal, mesmo falando em línguas e profetizando e tendo movimentos de cura divina, não é? Mas eles estão seguindo o padrão do mundo. Nós vamos fazer isso de qualquer maneira, eles dizem, né? O profeta pergunta, vê? Nós queremos ter a nossa maneira. Não importa se isso está agradando a Deus ou não. Não importa se isso está nas Escrituras Sagradas ou não. Então, em outras palavras, não importa se vão ao céu ou não. Não importa se serão salvos ou serão perdidos. Esta é a verdade. Nós vamos fazer isso de qualquer maneira. Vê? Nós queremos ter a nossa maneira. Mas nós não devemos fazê-lo. É errado fazê-lo, disse o profeta. Nós não devemos fazê-lo. Nós não queremos fazer isso, essas coisas erradas. Não queremos nos assemelhar com o mundo. As igrejas estão como aquela mulher, enlouqueceram. O profeta nos falou aqui em uma escola passada, né? Que ela ficou selvagem. No parágrafo 128, o irmão Brana fala sobre isso. Que a mulher, significando a igreja, ela ficou selvagem. Meu Deus, misericórdia. Ela fica selvagem e ela começa a compartilhar o seu amor com outros. Agora, coisas mundanas, a mulher, a igreja, né? Coisas mundanas, diversões mundanas, indo a lugares que ela não deveria ir e dizendo coisas que ela não deveria dizer. Aí o profeta disse que estava trabalhando embaixo no porão e tinha uma reunião de senhoras lá em cima. Certamente não sabia que um profeta estava por ali. Ou se sabiam também, queria que ele ouvisse mesmo, né? O profeta diz que ele ouviu elas falando coisas terríveis. Misericórdia. Mas nós não devemos fazê-lo, é errado fazê-lo. As igrejas estão como aquela mulher, enlouqueceram. A primeira coisa que você sabe, ela fica bem no princípio, quando Deus deu a luz a esta igreja pentecostal, cerca de 40 ou 50 anos atrás, ela vivia santa. Aí eu posso ver isso pelos olhos da fé. Quando os dons espirituais foram restaurados na igreja, quando esse movimento pentecostal começou, eu me lembro quando me ingressei na Assembleia de Deus, no princípio da minha fé, então a gente via os pregadores, professor de escola dominical, nos ensinando a viver uma vida santa, uma vida separada do mundo, para que você possa receber o Espírito Santo. Embora eles tinham uma interpretação errada, né? Que quando a pessoa falava em línguas, ela tinha recebido o Espírito Santo. Então, tínhamos que orar, tínhamos que jejuar, tínhamos que viver uma vida separada do mundo. Então eu imagino quando Deus restaurou esses dons pentecostais na igreja, como a igreja era, na verdade, santa. O profeta está dizendo, ela vivia santa, ela era santa, e o poder de Deus estava com ela. Mas à medida que avançamos,
à medida que o tempo vai passando, começamos a imitar o mundo. E a primeira coisa que você sabe, nós temos que ter um edifício que é grande, que tem que ofuscar os metodistas e os metodistas na outra esquina. Temos que ter algo tão grande, o maior e o maior. O profeta diz, é uma vergonha. Muitos de nós ficamos orgulhosos quando chegamos. Um irmão pentecostal vê alguém lá embaixo, na pequena missão ou igrejinha, e eles vão a uma grande igreja. Nós pertencemos à primeira igreja ou à grande igreja ou algo assim. Olhe para eles. O que você precisa é do Espírito Santo para esvaziar você um pouco. Isso mesmo, esvaziar você um pouco desse ego, esvaziar você um pouco desse orgulho, não é? Dessa jactância, essa coisa errada. Você precisa do Espírito Santo para deixar você saber o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo fará com que um engravatado coloque os braços em volta de seu macacão e diga, irmão, correto? A verdadeira salvação dos velhos tempos, o poder do Deus Todo-Poderoso, sim, Senhor, fará um vestido de seda, colocar seus braços em volta de uma chita e dizer, irmã, eu te amo, certamente. Agora, amados irmãos e irmãs, nós não temos isso aqui, graças a Deus, não é? Para começar, nós somos uma igrejinha bem pequenininha, né? Como o irmão acabou de dizer que somos uma família, né? Mas, olha, nessas igrejas denominacionais, aonde eles vão à igreja para fazer desfile de roupas, hein? De calçados e etc., olha, existe esse tipo de coisa. E não duvido nada, viu? Entre alguns irmãos da mensagem. Orgulho, isso não é de Deus. Então, o profeta diz, mas começamos a sair com o mundo, à deriva, como as amarés. Ou melhor, com as amarés. As amarés mundanas estão fortes. Elas se levantam, aquelas grandes ondas, não é? Como as águas do mar, e se quebram lá na praia. Meu Deus. Nossa igreja tem, não precisamos mais falar sobre os metodistas e batistas, somos nós mesmos. Está em nossa própria fileiras. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo não pode se mover. Que Deus tenha misericórdia. Esta é a razão pela qual eu digo que Deus não pode colocar sua aprovação sobre qualquer organização esta noite, porque os gentios não foram tirados como nação. Eles eram povo fora dos gentios. Por amor do seu nome, Deus levará indivíduos. Amém. No parágrafo 145, o profeta diz assim, ele terá uma noiva que não tem uma ruga nela. Terá uma noiva que não tem uma ruga nela. Por quê? Ele diz amém. Ela é totalmente lavada pelo sangue de seu próprio ser. O sangue de Deus, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Está certo? E então vemos onde o casamento, onde estamos, o casamento se preparando para acontecer. É num destes dias. Eu espero que nenhum de nós,
estejamos querendo enganar a nós mesmos. Fingindo, não é? Ao invés de ser crente verdadeiro em Cristo, sendo crente artificial, né? Pastor Albertino sempre diz, nós temos que encarar os fatos e as realidades com sinceridade em nosso coração. É ir ou ficar. Aquele vendedor de carro encontrou o bilhete no bolso do seu casaco, né? Com uma pergunta, onde você passará a eternidade? Quem sabe há um bilhete no bolso do seu casaco dizendo, escuta, onde você estará quando Jesus vier? Estará no rapto ou ficará para a grande tribulação? E o vendedor de carro se desesperou com aquilo. Eu acho que esse é tempo de nós nos desesperarmos. Ele terá uma noiva que não terá ruga, nem mancha, nem mácula, porque ela é totalmente lavada pelo sangue do seu próprio ser. Então vemos onde estamos o casamento se preparando para acontecer. Agora descobrimos que ela comete fornicação espiritual. Misericórdia. Fornicação e adultério significam quase a mesma coisa. Fornicação é praticamente um adultério. Agora, a única diferença que há é que uma jovem que pratica fornicação, ela não está praticando adultério porque ela não é casada, ela é solteira. Então está praticando o mesmo ato, porém é fornicação. Enquanto que uma mulher casada praticando o mesmo ato, porém se ela é casada está praticando adultério. Agora, a gente pensa nisso no natural, não é? Mas e no espiritual? E no espiritual? Então uma mulher que pratica adultério, ela é uma mulher infiel. Ela enlouqueceu. Ela está repartindo o seu amor com o mundo, com outros homens. Não é isso? Então, na fornicação espiritual é a mesma coisa. Aguardando a volta de Jesus, dizendo que o ama e ama a sua vinda, e no entretanto, tendo namoro com o mundo, saindo com o mundo, professando algo, vivendo algo diferente. O profeta diz, isso nunca vai funcionar. O que a igreja deve fazer é como Esther fez. Esther recusou o abandono do mundo. Enquanto que as demais jovens que foram chamadas, que foram escolhidas, porque tinham que ser jovens bonitas e tudo mais, então tinham que ficar preservadas durante longos dias, e se adornarem para poder apresentar diante do rei, para o rei fazer a escolha. Ele ia tomar uma esposa no lugar da sua, que havia rejeitado o seu convite. Porém, Esther, ela era órfã de pai e mãe. Ela foi criada com o seu tio, Mardoqueu. E ela rejeitou aquele adorno, né? O adorno do mundo. O profeta diz, nós conhecemos aquele livrinho de Esther, como aquele Mardoqueu, seu tio, teve uma filha. Ele caiu durante os tempos do reinado dos medos persas. É um tipo muito bonito. O rei, um dos maiores reis do mundo naquele dia, deu uma grande festa.
E ele chamou a rainha para ir com ele, a sua esposa. Mas ela não quis. Ela se recusou a fazê-lo. Então o que ele fez? Ele ficou tão humilhado, não sabia o que fazer. Sua própria esposa não veio. Vamos lembrar da parábola que lemos o Senhor Jesus dizendo, né? Daquela grande festa que o chefe de família deu e mandou seu servo convidar os convidados. Porém, cada um teve uma desculpa. Cada um fez a sua rejeição de sua própria maneira. Tinha outras coisas a fazer. Comprei uma junta de bois, preciso experimentá-los. O outro diz, comprei um campo, preciso ver como é que estão as divisas, os marcos. E o outro disse, casei, né? Casei, não posso ir não. Rogo que me haja por escusado. Porém o rei mandou o servo voltar e chamar os pobres e aleijados e tudo mais. E o servo foi e fez aquilo, porém ainda havia lugar. Ele mandou ir para as ruas e valados e forçar o povo a entrar, porque ele queria ver a sua casa cheia. Ele não ia perder o seu banquete, porém disse, de maneira nenhuma, aqueles convidados provarão da minha ceia. São Mateus 20, verso 16, o Senhor Jesus disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Vamos nos dar conta, amados, que nós estamos entre esses poucos escolhidos. Pela a graça e a misericórdia do Senhor. Vamos nos dar conta, vamos valorizar o que Deus tem feito por nós. Então o rei ficou humilhado, ele não sabia o que fazer, sua própria esposa não veio. O profeta disse, eu acho que isso é muito parecido com Cristo hoje. Cristo nos convidou a nos assentar em lugares celestiais com Ele. E temos vergonha disso. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que receberam o batismo do Espírito Santo. Povo pentecostal, isso mesmo, eles têm vergonha de dizer isto. Temos vergonha dele. Então a rainha não viria, ela se recusou a vir, isso o humilhava, seu rosto ficou vermelho, todo mundo notou. E eu me pergunto, se o rosto de Jesus não fica um pouco vermelho, também quando Ele nos chama para um trabalho, chama o movimento pentecostal para companheirismo e fraternidade, e estamos tão firmemente organizados em pequenos grupos, que não nos curvamos para o outro. Estamos ficando tão mundanos e coisas assim, estamos ficando envergonhados do nome de Pentecostes. Algumas pessoas têm medo de dizer, bem, eu pertenço, eu sou um cristão, mas estou feliz por ter tido uma experiência pentecostal. Amém. Estou feliz por ter tido uma experiência pentecostal. Amém. Estou feliz por levar o nome de Jesus Cristo. É o maior privilégio que já tive, dizer que sou parte dele. Amém. E agora descobrimos que eles têm alguns consultores. Melhor dizendo, ele, o rei, né, tem alguns consultores para perguntar o que ele deve fazer. E eles disseram, se isso continuar assim, todas as outras mulheres em todo o país
seguirão o exemplo da primeira dama. Misericórdia. Então deram conselho para o rei sair sobre o seu reino, convocar as moças, donzelas bonitas, e entre elas ele escolhesse uma esposa. Foi quando Esther teve a sua vez, enquanto que as demais, não é, se embelezaram com o mundo, não é, se encheram de tanta coisa do mundo. Isso faz lembrar da prima órfã, não é? E passaram diante do rei, e o rei rejeitou todas, mas quando Esther veio da maneira que ela era, ela queria se apresentar da maneira que ela era. Em outras palavras, eu quero ir da maneira que eu sou. E quando o rei viu aquela jovem com aquela simplicidade, mandou colocar a coroa sobre a sua cabeça. Amém. Lembramos do nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. A rainha, ela não quis ouvir isto. É o 155. Ela não viria, o humilhou. Disse, se esta primeira dama da terra der um exemplo assim, todo o resto das mulheres o farão. Então, quando um homem chama a sua esposa e ela diz, vá nadar, rapaz. O profeta diz, vem. Rapaz, ele realmente previu a América, não foi? Criticando das mulheres americanas, suas concidadãs, né? Não respeitam, ou não estavam respeitando muito bem seus maridos, né? Esse vá nadar, dá para entender bem, né? Aquilo que ele queria dizer, né? Vai nadar, rapaz. Meu Deus. Nós dizemos assim, vai tomar banho, senhor. Vai nadar. Misericórdia, né? Rapaz, ele realmente previu a América, não foi? Agora descobrimos que, ao fazê-lo, então havia um homem que tinha alguma sabedoria sobre ele, veio e se aconselhou com o rei, e ele disse, a coisa a fazer é excomungá-la. E envie através da nação e chame todas as virgens que houver, jovens virgens, e escolha uma esposa. E isso agradou o rei. Então ele enviou as camareiras e assim por diante, que saíram para escolher todas as jovens virgens que pudessem, as mulheres bonitas em todos os reinos e províncias que estavam sobre ele, que era o maior do mundo. E quando ele o fez, veio esta garotinha judia. Ela era uma espécie de rejeitada, porque como os gentios, veja você, ela foi rejeitada por um lado. Ela não tinha pai nem mãe, e Mardoqueu, seu tio, a estava criando, e ela teve que ir para se qualificar. Então, o que elas fizeram? Elas tiveram que levar estas meninas para a purificação por tantos meses. Elas tinham que perfumá-las e fazer todo tipo de adorno e arrumá-las para que pudesse ir adiante do rei. Ou melhor, diante do rei. Agora, é exatamente assim que o mundo quer fazer com a igreja hoje. Enfeite-a com o mundo, padrão segundo as coisas do mundo, tentando conseguir mais membros, aceitando qualquer coisa em seu companheirismo. Oh, é uma coisa lamentável. Uma organização tentando vencer a outra. Aceita qualquer coisa por um membro. Você pode tomá-los para esta organização
mas eles nunca entrarão no companheirismo de Cristo, até que sejam limpos, nascidos de novo do Espírito de Deus. Isso é verdade. Pode invadir o campo um do outro, não é? Atrás dos membros, né? Às vezes atrás de uma família, e principalmente se a família tiver um poder aquisitivo mais avantajado. Não tem distância, viu? Não tem milhas que impeça. Misericórdia. Então, vai lá e dá assistência ou traz ele para a sua igreja, mas eu quero ver chegar ao céu. Para chegar ao céu, eles têm que passar por esse processo do novo nascimento, ser cheio do Espírito Santo. E para fazer isso, eles têm que se arrepender, que é o que é difícil hoje, um arrependimento. É tanta hipocrisia. É tanta hipocrisia que eles pensam que eles vão enganar ao Senhor Jesus. Eles pensam que eles vão enganar a Deus. Está tudo bem, não fiz nada, você não faz mal. Isso me dói por dentro, viu? Eles podem ter seus nomes no livro aqui, mas não lá em cima, no livro da vida do Cordeiro, até que seja escrito com o sangue do Senhor Jesus. Todas as mulheres, elas se arrumaram para ficarem bonitas, eu imagino que elas realmente tinham alguns olhares sobre elas. Talvez depois da primeira dama e assim por diante. Elas se arrumaram porque iam comparecer perante o rei. Eu acho que isso é tudo sobre o que acontece com nossas igrejas hoje. Elas estão tentando se arrumar mundanas, tentando entretenimento mundano, coisas mundanas nela, fazendo coisas que são do mundo, associando-se no mundo, pensando que pode encontrar o rei. Deus não se importa com isso, Ele odeia isso, mas queremos agir como o mundo. Misericórdia. Algumas de nossas igrejas, eu disse, tiraram a ordem, recebendo diáconos e assim por diante na igreja, e às vezes pastores que se casaram 4 ou 5 vezes, e alguns deles que fumam cigarro, e dizem, eles vão superar isso, eles vão ficar bem. Tire o homem de um bar uma noite e coloque-o no púlpito na noite seguinte. Eu não acredito em nenhuma destas coisas, disse o profeta. Eu creio que um homem tem que ser provado. Isso mesmo, provado. Eu lhe digo muitas vezes, nós chamamos, eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu acredito em falar em línguas, mas eu acho que colocamos muita ênfase nisso. Um homem pode falar em línguas e uma mulher falar em línguas, e a vida dela e a vida dele não se comparam com as línguas que você está falando. Então é a língua errada, porque o Espírito Santo fará você agir como a Bíblia. Isso levará à plenitude da estatura de Cristo. Amém. Você pega uma pessoa que fala em línguas, com um temperamento de uma serra circular,
e fala sobre os vizinhos e tudo mais, porque você chama isso de Espírito Santo? Não pode ser, não, Senhor. O Espírito Santo é manso, é alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência, fé. O Espírito Santo, esse é o fruto do Espírito que o Espírito Santo produz na igreja do Deus vivo. Doçura e modéstia, humildade, amor uns pelos outros, longanimidade. Amém. Se um irmão errou, não apenas bata nele ou algo assim, vá atrás dele e veja se você pode recuperá-lo. Não espere que o pregador faça isso. Você faz isso, outra pessoa. O pregador não pode fazer tudo, nem os diáconos. Todos que são membros deste corpo de Cristo devem seguir uns aos outros. Se nós temos o Espírito de Cristo em nós, Ele ensinou a igreja, Ele ensinou a grande parábola. Eles deixaram as 99 e foram atrás daquela. É isso que devemos fazer. Mas nós dizemos, deixe-os ir. Nunca devemos fazer isso. Deixe-os ir. Devemos ser gentis, perdoadores, longânimos. E esse é o fruto do Espírito. Agora nós vemos então que Esther, depois dela, eles a colocaram em um desses lugares para se arrumar, para fazer a sua apresentação perante o rei. Ela recusou, ela não queria, ela queria sair como ela era. Amém. Temos hoje aquelas igrejas que querem agir como o mundo, ou porque ficamos grandes. Deus disse, uma vez era pequeno, eles o serviram, mas quando ficou grande, então eles o esqueceram. Está certo? Falando de Israel, né? Quando nós tínhamos um pequeno tambor aqui, em lugar no beco, em algum lugar no beco, com um pandeiro, quando nós tínhamos um pequeno tambor aqui, em algum lugar no beco, com um pequeno pandeiro nas costas de nossas mãos, e um velho violão dedilhava, e tendo uma reunião de rua, você era modesto. Mas quando chegamos a ter prédios de 3 ou 4 milhões de dólares e grandes coisas assim, ficamos tão arrogantes que esquecemos disso. Isso mesmo, polidos como o mundo. Misericórdia. Porém, amado e precioso, saudoso irmão Brana, é a verdade. Por isso a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de toda a amargura. Meu Deus, por isso o salmista disse, né? Não me dê a pobreza para que eu venha passar necessidade e murmurar de ti. Mas também não me dê a riqueza, né? Para que ficando rico venha me esquecer de ti. Me dê o sustento de cada dia. Misericórdia. É a pura verdade. A gente tem discernimento, então a gente tem experiência própria, sabe que a coisa é dessa maneira. Eu estava em um lugar outro dia, onde um irmão abençoado, havia um monte de pessoas trabalhando para ele,
E se todas as mulheres saíssem de lá na hora do café, para fazer uma pausa para o café, todas as mulheres ali dentro tinham cabelos curtos e usavam batom. Agora você diz, irmão Brana, você não tem que dizer isso. Eu tenho, disse ele, eu tenho. A Bíblia diz isso, está certo? Se eu não falar, quem é que vai falar? Muitas mulheres pentecostais vestindo roupas que pertencem a um homem, e Deus disse que é uma abominação aos seus olhos. Isso é correto. Como você espera ir para o céu assim? Isso mostra que o Espírito Santo não está lá. Se o Espírito Santo estivesse aí, ele te condenaria, correto? Você pode gritar, falar em línguas, correr para cima e para baixo, dançar no Espírito. Eu já vi hindus fazerem isso, indígenas e tudo mais. Isso não significa nada, a menos que haja uma vida para sustentar o que você está falando. Poder do Espírito Santo para fazer pessoas piedosas. Essa é a noiva de Cristo. Amém. Esther estava para se tornar uma noiva. Então ela não queria nenhum dos adornos do mundo. Ela queria entrar para o rei assim como ela era. Ela se adornou como as mulheres pentecostais deveriam, com um espírito manso e humilde. E quando todas estas primeiras damas extravagantes chegaram, com todas as suas novas danças, o rei olhou para elas e as colocou no quarto com as concubinas. Mas quando esta Esther entrou em seu campo de visão, e ele teve uma vislumbrante daquele espírito doce, humilde e manso, ele disse, é ela, vá pegar a coroa e coloque na cabeça dela. É isso. Amém. Graças a Deus. Isso é o que interessa. Isso é o que importa. Sabemos, amados, que tudo aqui vai passar mesmo. Não tem jeito, não. Se há uma coisa que é certa nessa vida, é a morte. E nós ouvimos o profeta falando que depois da morte, os homens estão sujeitos a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E o profeta de Deus disse, a parte ruim disso não é a morte. A parte ruim disso é o juízo depois da morte. Deus não vai perguntar, escuta, qual foi o grau de universidade que você teve lá na terra? Eu cheguei a alcançar um grau de doutorado. O doutor e o canoeiro. Já ouviu contar essa história? Doutor e o canoeiro? Não? O canoeiro ia atravessar o doutor para o outro lado do rio, né? E aí o doutor foi contando um rompante, dizendo, eu estudei tal, passei pela faculdade e fiz uma revisão e tal, e tenho meu grau de doutorado, e hoje faço isso, aquilo. E o senhor não estudou, não aprendeu, não foi nem no primeiro ano, não sabe ler nem escrever? Não, doutor, eu não aprendi nada, não fui na escola, mas de repente o barco bateu numa pedra, e a água começou a entrar. Falou, doutor, o senhor sabe nadar? Não aprendi. Então tudo que o senhor aprendeu está perdido, viu? E eu sei nadar. Ele era canoeiro, sabia nadar, o doutor não sabia, coitado. Meu Deus do céu. Então o profeta diz, ele não vai perguntar quanto dinheiro que você ganhou, o que foi que você fez. Ele vai perguntar, o que foi que você fez com a minha palavra? O que foi que você fez com a minha palavra? Senhor, eu quando ouvi a sua palavra, meu coração estremeceu,
a minha alma se alegrou e eu te aceitei como meu Salvador. Amém. E desde então, Senhor, não tenho dado conta de ser aquilo que gostaria de ser. Reconheço isso, não sou o que devo ser. Mas, Senhor, uma coisa é, eu não sou o que antes era. Desde então eu tenho lutado contra mim mesmo. Tenho lutado contra a minha carne, contra a minha natureza. Eu tenho feito tudo. Às vezes tenho que morder a minha língua para não responder. E principalmente o meu cabeça. Temos que parar, né? Quando essa Esther entrou em seu campo de visão, o rei a viu, né? Ele teve um vislumbrante daquele espírito doce, humilde, manso. Certamente o rei tinha muito discernimento, né? E ele disse: é ela, vá pegar a coroa e coloque na cabeça dela. Que ele se adorne com esse tipo de espírito. Não somente as mulheres, mas os homens também se adornem com esse tipo de espírito. Então você está se preparando para a noiva, doce, reverente. Esther limpou seu coração. Há tanta coisa de que cuidamos, esse exterior. Tem que ter tantos removedores de rugas, e tanto disto, e tanto daquilo, para fazer isso. Vamos parar aqui, né? Está certo. Zelar pelo corpo, né? Está correto. Mas precisamos primeiramente zelar da nossa alma, né? Do nosso espírito. Eu pergunto, vocês estão gostando? Bom demais, né? Está falando das bodas do Cordeiro. Está falando da ceia que nós teremos muito em breve, ali na glória, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos enviado um mensageiro profeta, o Elias, que o Senhor prometeu que viria e restauraria a sua palavra. Obrigado, Pai, por estas mensagens ficarem armazenadas. Obrigado por elas ter chegado em nossas mãos. O Senhor é um Deus provedor. Recompense a todos, ó Pai. A gráfica ali de Goiânia, aqueles que trabalham, ó Deus, na tradução do inglês para o português, que cada um seja ricamente abençoado por Ti. Nós agora pedimos que o Senhor continue conosco neste dia, Pai. Ainda há muitas coisas a serem feitas e nós precisamos da Tua graça. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.